Existe um dia na vida de uma pessoa em que algo muda por dentro. Não é necessariamente o dia em que ela ganha mais dinheiro. Não é o dia em que recebe aplausos. Não é o dia em que alguém finalmente reconhece seu esforço. É o dia em que ela percebe que passou tempo demais tentando provar algo para pessoas que talvez nunca estivessem. Realmente olhando com amor, mas com cobrança, comparação e julgamento. E quando essa ficha cai, a alma começa a respirar de um jeito diferente. Porque uma das prisões mais silenciosas da vida é viver tentando convencer os outros de que você tem valor. Você acorda pensando no que vão achar, trabalha pensando em como vão te enxergar, posta algo pensando em quem vai reagir, toma decisões imaginando se alguém vai aprovar. E aos poucos você não percebe, mas deixa de viver diante de Deus e começa a viver diante de uma plateia. Só que essa plateia nunca se satisfaz. Hoje ela exige uma coisa, amanhã exige outra. Hoje você precisa parecer forte, amanhã precisa parecer bem-sucedido. Depois precisa provar que superou, que cresceu, que venceu, que não está para trás. E enquanto você tenta provar para todo mundo que está bem, por dentro talvez esteja cansado, confuso e distante da paz que Deus queria te dar. A Bíblia mostra muitas vezes que o maior problema do ser humano começa quando ele se esquece de quem é diante de Deus e passa a tentar construir uma identidade diante dos homens. Foi assim com Saul. Saul era rei, tinha posição, tinha aparência, tinha reconhecimento, mas o coração dele era dominado pelo medo da opinião do povo. Ele não caiu apenas porque errou em uma decisão. Ele caiu porque valorizou mais a aprovação das pessoas do que a obediência a Deus. E isso ainda acontece hoje. Talvez você não seja rei, talvez não tenha um trono, talvez não esteja diante de uma nação, mas talvez esteja preso ao mesmo ciclo. Fazer escolhas para ser aceito, falar para não ser rejeitado, se calar para não desagradar, se esforçar para ser admirado, fingir força para não parecer fraco. E a pergunta é: até quando você vai carregar o peso de tentar provar o que Deus já sabe? Porque Deus não te chama para viver em exibição, Deus te chama para viver em verdade. Jesus, quando esteve nesta terra, nunca precisou provar quem ele era para ser quem ele era. Isso é profundo. No deserto, o diabo tentou provocar Jesus dizendo: se és filho de Deus, perceba a estratégia. A tentação não era apenas transformar pedra em pão. A tentação era fazer Jesus agir a partir da necessidade de provar sua identidade. Se és filho de Deus, faz isso. Em outras palavras, prove, mostre, demonstre, convença. Mas Jesus não entrou nesse jogo. Ele não precisava provar ao diabo o que o Pai já tinha declarado. Antes do deserto, a voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Quando você sabe quem é em Deus, você não precisa responder a toda provocação. Quando sua identidade está firmada no Pai, você não precisa transformar cada crítica em uma batalha, cada dúvida dos outros em uma necessidade de defesa, cada comparação em uma corrida desesperada. Talvez grande parte do seu cansaço não venha do trabalho, nem das responsabilidades, nem dos problemas visíveis. Talvez venha da tentativa constante de parecer suficiente para pessoas que nem sabem o preço que você paga em silêncio. Você tenta provar que é bom filho, bom pai, boa mãe, bom amigo, bom profissional, bom cristão, bom o bastante. E quando alguém não reconhece, parece que tudo dentro de você desaba. Mas deixa eu te dizer algo com sinceridade. Quem vive para ser validado por pessoas também morre emocionalmente quando essas pessoas se calam. Se o seu valor depende de aplausos, o silêncio vira sentença. Se sua paz depende de elogios, uma crítica vira tempestade. Se sua identidade depende de aceitação, qualquer rejeição vira ferida profunda. Por isso tanta gente está vivendo ansiosa. Não porque falta potencial, mas porque está tentando sustentar uma imagem que Deus nunca pediu para sustentar. Jesus disse em Mateus que
que devemos ter cuidado para não praticar nossa justiça diante dos homens com o objetivo de sermos vistos por eles. Isso não significa que você não deve fazer coisas boas. Significa que seu coração não pode depender de ser visto. Existe uma diferença enorme entre ser luz e querer ser vitrine. Ser luz é refletir Deus. Ser vitrine é tentar vender uma imagem. Ser luz transforma ambientes. Ser vitrine cansa a alma. E muitos estão confundindo propósito com performance. Acham que precisam parecer espirituais, parecer fortes, parecer bem-sucedidos, parecer felizes. Mas Deus não se impressiona com aparência. Deus vê o secreto. Deus vê quando você chora sem ninguém saber. Deus vê quando você continua, mesmo sem aplauso. Deus vê quando você obedece mesmo sem reconhecimento. Deus vê quando você escolhe o certo mesmo sendo mal interpretado. E talvez a maior libertação da sua vida comece quando você entender que ser visto por Deus é infinitamente maior do que ser aprovado por pessoas. Olhe para Davi. Antes de ser reconhecido pelo povo, ele foi encontrado por Deus no campo, cuidando de ovelhas, longe do palco, longe dos aplausos, longe dos olhares importantes. Quando Samuel foi ungir o novo rei, nem o próprio pai de Davi o chamou primeiro. Aos olhos da casa, Davi parecia improvável. Aos olhos dos irmãos, talvez fosse apenas o menor. Mas Deus viu o que ninguém valorizava. E isso precisa entrar no seu coração. Deus não precisa da validação de quem te ignorou para cumprir o que colocou em você. As pessoas podem não te chamar para a sala, mas Deus sabe te encontrar no campo. As pessoas podem não reconhecer seu valor agora, mas Deus não depende da opinião delas para abrir portas. Só que existe um perigo. Muitos querem sair do campo, não porque Deus chamou, mas porque querem provar para quem duvidou. E quando a motivação vira vingança, até a vitória perde a pureza. Você precisa se perguntar: eu quero crescer porque Deus me chamou para frutificar ou porque quero calar a boca de alguém? Eu quero mudar de vida porque entendi meu propósito? Ou porque quero mostrar para quem me desprezou que eu consegui? Eu quero ser melhor por amor a Deus ou por orgulho ferido? Essa pergunta é dura, mas necessária, porque Deus não quer apenas mudar seus resultados. Ele quer curar suas motivações. Não adianta conquistar o mundo inteiro por fora e continuar escravo por dentro. Não adianta todos te aplaudirem se sua alma ainda está presa à voz de alguém que um dia disse que você não seria nada. Tem gente que está construindo uma vida inteira tentando responder uma frase antiga, uma crítica da infância, uma rejeição, uma comparação, uma humilhação, e sem perceber, transformou a dor em combustível, mas não em cura. Só que Deus não quer que você seja movido por feridas. Ele quer que você seja guiado por propósito. Quando você para de tentar provar algo para os outros, você não fica fraco, você fica livre. Livre para obedecer sem precisar explicar tudo. Livre para crescer no silêncio. Livre para errar, aprender e continuar, sem achar que sua vida acabou porque alguém viu sua falha. Livre para dizer não sem culpa. Livre para dizer sim por convicção, não por carência. Livre para não transformar cada opinião em direção. Livre para viver diante de Deus e não diante de pessoas que mudam de julgamento conforme o vento. Essa liberdade não é arrogância, não é desprezar conselhos, não é achar que você não precisa de ninguém. Pelo contrário, é maturidade, é entender que você pode ouvir pessoas sábias sem se tornar escravo de pessoas críticas. É entender que correção é diferente de condenação. Conselho é diferente de controle. Amor é diferente de aprovação condicional. A Bíblia diz em Gálatas: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa frase é forte porque mostra que existe uma escolha. Ou você vive tentando agradar pessoas o tempo todo, ou vive servindo a Cristo com inteireza. Nem sempre dá para fazer os dois. Às vezes obedecer a Deus
vai decepcionar pessoas. Às vezes, escolher o caminho certo vai fazer alguém te interpretar mal. Às vezes, sua mudança vai incomodar quem se beneficiava da sua falta de limites. Às vezes, sua paz vai irritar quem estava acostumado a te controlar pelo medo. E nesse momento, você vai precisar decidir: eu volto para a prisão da aprovação ou continuo caminhando na liberdade da obediência? Existe uma fase da vida cristã em que Deus começa a tirar de você a necessidade de ser entendido por todo mundo. Isso dói, porque todo ser humano quer ser compreendido. Mas tem momentos em que Deus permite que você seja mal interpretado para te ensinar a descansar nele. José foi mal interpretado. Foi vendido, acusado injustamente, esquecido. Mesmo assim, Deus estava trabalhando no secreto. José não precisava provar para os irmãos todos os dias que tinha valor. Deus estava construindo nele algo maior do que a opinião da família. E quando o tempo certo chegou, a própria história revelou o que Deus já sabia desde o começo. Aprenda isso. Quem anda com Deus não precisa forçar reconhecimento. A fidelidade no secreto, no tempo certo, fala mais alto do que qualquer defesa desesperada. Talvez hoje você esteja cansado, porque quer que certas pessoas vejam sua mudança. Você quer que percebam que você amadureceu, que você não é mais o mesmo, que você está tentando, que você está lutando. Mas e se Deus estiver te ensinando a mudar sem precisar ser aplaudido? E se a transformação mais verdadeira for aquela que acontece quando ninguém está olhando? Porque quando você muda apenas para ser visto, você depende do olhar dos outros para continuar. Mas quando você muda por convicção diante de Deus, você continua mesmo quando ninguém reconhece. Isso é maturidade espiritual. Isso é força. Isso é raiz. O ponto de virada acontece quando você entende que não precisa provar valor, precisa viver propósito. Valor você já recebeu de Deus. Propósito você desenvolve em obediência. Você não é valioso porque alguém te elogiou. Você não é importante porque alguém te escolheu. Você não é digno porque alguém te aceitou. Você tem valor porque foi criado por Deus, amado por Cristo e chamado para uma vida com sentido. A cruz é a maior prova do seu valor. Se Cristo entregou a própria vida por você, por que você ainda mendiga validação de quem nem conhece sua história inteira? Isso não é para te encher de orgulho, é para te devolver dignidade. Você não precisa viver implorando para ser visto. Deus já te viu. Você não precisa implorar para ser amado. Deus já te amou primeiro. Você não precisa provar para todos que vai vencer. Você precisa permanecer fiel no caminho. E aqui está o clímax dessa mensagem. Enquanto você viver tentando provar algo para os outros, sua vida será guiada por medo. Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de parecer pequeno, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente. Mas quando você decide viver para agradar a Deus, o medo começa a perder o trono. Você começa a fazer o certo, mesmo sem plateia. Começa a cuidar da sua mente sem impostar. Começa a buscar a Deus sem precisar parecer espiritual. Começa a trabalhar no seu futuro sem anunciar para quem duvidou. Começa a perdoar sem esperar reconhecimento. Começa a crescer sem transformar sua evolução em espetáculo. E então, algo poderoso acontece. A sua vida muda, não porque todos finalmente te aprovaram, mas porque a opinião deles deixou de governar seu coração. A partir de hoje, faça um compromisso simples diante de Deus. Eu não vou mais gastar minha vida tentando provar o que só Deus precisa confirmar. Eu vou fazer minha parte. Vou obedecer. Vou crescer. Vou aprender. Vou melhorar. Vou buscar sabedoria. Vou aceitar correção quando vier de amor e verdade. Mas não vou mais me curvar diante de julgamento vazio. Não vou mais tomar decisões para impressionar pessoas. Não vou mais viver preso à comparação. Não vou mais transformar feridas antigas em direção para o meu futuro. Eu vou caminhar com Deus, mesmo que alguns não entendam. Vou ser fiel no secreto,
Mesmo que ninguém aplauda, vou parar de tentar parecer forte e vou buscar força de verdade no Senhor. Porque no fim, a pergunta mais importante não será o que as pessoas acharam de mim. A pergunta será: eu fui fiel ao que Deus colocou nas minhas mãos? A vida muda quando essa pergunta muda. A alma muda quando o público deixa de ser o centro. A mente muda quando você entende que a aprovação humana é instável, mas a presença de Deus sustenta. Então, pare de provar, pare de se explicar para quem decidiu não entender. Pare de correr atrás de validação de quem só aparece para medir seus erros. Viva com humildade, mas também com firmeza. Ame as pessoas, mas não adore a opinião delas. Sirva com excelência, mas não se escravize ao aplauso. Cresça em silêncio, ore em silêncio, trabalhe em silêncio, cure-se em silêncio e deixe que Deus revele no tempo certo aquilo que Ele está construindo em você. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu não preciso mais provar, eu preciso obedecer. Que essa frase seja uma decisão no seu coração. E se você conhece alguém que vive cansado, tentando agradar todo mundo, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez Deus use essa mensagem para libertar alguém de uma prisão invisível. Já deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais vidas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós falamos sobre mente, propósito, fé, disciplina e transformação verdadeira à luz da palavra de Deus. Que Deus fortaleça sua mente, cure suas motivações e te ensine a viver, não para impressionar pessoas, mas para agradar ao Senhor.